Saudações, eu sou o pastor Brian da Igreja Batista Compaixão. É um privilégio estar mais uma vez compartilhando a palavra de Deus. Um dos livros mais amados das Escrituras é o livro de Salmos, o livro mais comprido da Bíblia. Salmos realmente era o hinário do Velho Testamento, era o hinário do judeu. E os salmos eram cantados, eram colocados em forma de música. E era o hinário que eles ensinavam ou cantavam para os seus cultos e também sem ser o culto também. Então, o livro de Salmos era um livro bem amado também para o judeu daquela época. Ainda hoje tem muitos judeus que cantam os Salmos. Então, é um livro maravilhoso, um livro que tem consolado muitas pessoas durante as suas angústias, durante seus tempos de sofrimento, durante as mortes dos seus amados. O livro de Salmos é um livro que nós frequentemente vamos para ela para buscar conforto, para buscar e ver o amor de Deus para as nossas vidas. O livro de Salmos é basicamente bem no meio da palavra de Deus, novamente o livro mais comprido das Escrituras, nos mostrando realmente que Deus tem muito a dizer sobre a música. Hoje nós não vamos falar sobre a música em si, mas eu quero que nós pensamos e que nós damos uma olhada em alguns versículos aqui de um dos Salmos. Os Salmos é o único livro que realmente as divisões dela do Velho Testamento em si, correto, vamos dizer. Os capítulos e versículos dos outros livros foram acrescentados para nós, para facilitar nós, enquanto que nós buscamos passagens nas Escrituras. Mas o livro de Salmos, cada capítulo, pelo menos, ou cada salmo, né, era separado, já é da forma que é hoje. Agora, os versículos, sim, nós colocamos novamente para facilitar a nossa busca nas Escrituras. O livro de Salmos, o capítulo mais comprido que nós encontramos nela é o capítulo 119. Nela, ela é dividida em 22 partes, e cada parte tem 8 versículos. Esses versículos, ou cada parte, é o começo ou uma letra da língua hebraica, e cada frase ali, cada parte daquela naquele versículo, naqueles 8 versículos, é o começo, ou começa com aquela letra do hebraico. Então, é um livro, um capítulo bem interessante, principalmente para o judeu, onde que a poesia ali, ou pelo menos tudo começando com a mesma letra do alfabeto para aqueles 8 versículos. Mas temos muito para ensinar através desse capítulo, tem muito a aprender nesse capítulo. E hoje quero que nós pegamos uma dessas porções, um desses 8 versículos, e nela nós encontramos uma fórmula, vamos dizer, para as nossas vidas, e nós podemos aplicar ela para o dia de hoje. Então, eu quero que nós demos uma olhada nas Escrituras. Aqui em Salmos capítulo 119, começando com o versículo 9, nós encontramos: Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Então, aqui no versículo 9, nós vemos uma pergunta: com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? E o restante dos versículos aqui, nós vamos dar uma olhada, ela nos mostra como o jovem pode purificar o seu caminho, como uma pessoa pode andar purificado ou puramente perante o nosso Deus. Infelizmente, com a sociedade de hoje e com o mundo do jeito que está, é raro nós encontrarmos uma pessoa que é pura, uma pessoa que tem um andar puro, um andar santo, conforme Deus quer que nós a tenhamos. Mas nesses versículos nós temos uma forma. Nesses versículos, Deus nos mostra como nós podemos andar, mesmo nessa sociedade, mesmo com tudo que tem à nossa disposição, mesmo com a internet e a pornografia que está disponível, mesmo com todas as oportunidades que o mundo oferece para que nós nos corrompemos, para que nós não sejamos puros. Aqui nós vemos um capítulo, uma porção realmente do capítulo que nos mostra uma fórmula específica. Se nós seguimos esses passos, se nós seguimos essas coisas, eu creio que nós podemos viver uma vida, manter uma vida
pura. Então, Salmo 119, novamente no começo, o primeiro versículo desses 8 versículos, nós vemos a pergunta em si. Depois nós temos, eu creio, as respostas de como nós podemos purificar o nosso caminho. Versículo 10 nós vemos: com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Aqui nós vemos no versículo 10, eu creio que nós podemos olhar aqui e vemos: com todo o meu coração eu te busquei. Eu creio que se nós vamos viver uma vida pura, se nós vamos viver uma vida numa sociedade tão suja, numa sociedade cheia de impureza, cheia de coisas imundas, se nós vamos ficar puros, se nós vamos continuar uma vida agradável a Deus, vai ter que ser uma vida onde que nós somos determinados, onde nós vamos continuamente estar lutando contra as coisas do mundo, lutando contra o que Satanás quer que nós façamos, lutando contra o que o mundo oferece para as nossas vidas. Aqui no versículo, nós vemos, eu creio, uma importância de diligência, uma importância que nós determinamos, que nós vamos fazer a nossa parte, que nós vamos correr atrás de buscar a Deus. Não buscando o que o mundo oferece, não buscando o que a juventude tem a nos oferecer, não buscando o que Satanás oferece às nossas vidas. Infelizmente, Satanás nos oferece delícias temporárias. E sim, são delícias, sim, elas são prazerosas, mas infelizmente a maior parte não percebe que essas delícias temporárias, e elas são temporárias, elas têm perigos eternos, elas têm destruições que levam muito adiante, muito além daquela delícia temporária que nós vamos desfrutar. Então o pecado, sim, ela tem um gosto, ela tem um desejo, e temporariamente ela nos satisfaz, mas ela não satisfaz completamente, e ela não é por um longo tempo, por um longo período. Satanás nos oferece algo que por curto prazo ela é gostosa, ela é prazerosa, mas as consequências dela, como a Bíblia nos ensina, a tentação, sim, ela traz umas delícias, mas a consequência é a morte. E não só a morte física, mas a morte de sonhos, a morte de desejos, a morte de tantas coisas na nossa vida que Deus quer nos dar. Mas quando nós deixamos que Satanás nos influencia, quando nós deixamos que Satanás nos dá as delícias e nós aceitamos aquelas delícias temporárias, infelizmente as consequências são eternas muitas vezes, mas todas as consequências são o resto da nossa vida. As consequências sempre são mais duradouras do que as delícias. As consequências são mais pesadas, mais difíceis do que as delícias. Então, aqui eu creio que nessa passagem, em versículo 10, nós vemos: com todo o meu coração eu te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Então, no capítulo 119, cada porção, cada versículo, nós vemos uma parte dela falando sobre as Escrituras. Mas aqui no começo do versículo: com todo o meu coração te busquei. Nós devemos estar buscando a palavra de Deus. Nós devemos estar correndo atrás de Deus. Nós devemos estar fazendo tudo o que nós podemos para manter as nossas vidas baseadas nos princípios, baseadas nas filosofias, não do mundo, não aqui do homem, mas aqui das Escrituras. Eu creio que nós podemos ter uma determinação, nós precisamos ter uma determinação se nós vamos poder manter as nossas vidas em pureza. O mundo oferece facilmente, através dos nossos celulares, através dos nossos computadores, através das revistas, através dos livros, através da televisão, através da sociedade em si. Continuamente estamos sendo bombardeados com impurezas, continuamente estamos sendo bombardeados pelas coisas do mundo e o que eles querem que nós façamos. E se nós vamos ver uma vida pura, não vai ser por acaso, não vai ser porque nós chegamos lá sem querer ou sem tentar. Não, vamos ter que determinar, vamos ter que ter uma determinação para manter as nossas vidas puras perante o nosso Deus. Então aqui, a primeira parte, o primeiro versículo que nós vemos depois da forma, começando na forma, nós precisamos buscar, nós precisamos ter uma determinação. Continuando aqui no versículo 11, nós vemos: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.
Note aqui, para nós não pecarmos, para nós mantermos novamente a nossa vida pura, nós aqui nessa versículo nós vemos, precisamos esconder a palavra de Deus nos nossos corações. Isso significa que nós precisamos não somente memorizá-la, mas sim, escondendo ela no nosso coração. Nós precisamos memorizar as Escrituras. Nós precisamos ter uma vida onde que nós, sim, lemos as Escrituras, mas onde nós temos um tempo, onde nós determinamos que nós vamos memorizar ela para que ela esteja no nosso coração. Aprenda as suas fraquezas. Aprenda o que Satanás usa para te tentar. E vai para as Escrituras. Aprenda quais versículos ensinam sobre aquelas fraquezas na sua vida. Memorize ela. Tenha elas escondidas no seu coração. Para que quando Satanás nos tente com aquela fraqueza, nós podemos trazer a Ele, como Cristo trouxe a tentação de Satanás. Ele usou as Escrituras. Nós também podemos e devemos ter as Escrituras memorizadas para que nós possamos usar elas contra o Satanás, contra as ciladas que ele tenta colocar nas nossas vidas. E nós precisamos aprender a memorizar as Escrituras. Se nós vamos ter a vitória sobre o que o mundo oferece, se nós vamos ter a vitória sobre a influência dos nossos amigos, se nós vamos ter a vitória da impureza da sociedade, nós vamos ter que ter a palavra de Deus no nosso coração. Quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, ela nos ajuda então a não pecar. Se nós queremos manter uma vida pura, santa, agradável ao nosso Deus, que é o nosso culto racional, nós devemos e precisamos memorizar as Escrituras. Então aqui em Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nós devemos e precisamos memorizar as Escrituras, colocando elas dentro de nós, para que elas possam nos ajudar a não pecar contra o nosso Deus. Versículo 12 nós vemos, bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Aqui nós vemos o salmista está perguntando, está pedindo para Deus ensinar a ele a palavra de Deus. Ele está vindo aqui para as Escrituras, está ouvindo, está pegando o que está dito e ele está pedindo que Jesus Cristo, pedindo que Deus o ensine das suas Escrituras. Nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo selado dentro de nós. Nós temos o privilégio de poder correr, de poder ir adiante, de poder fazer o que Deus quer que nós façamos nas nossas vidas. E se nós vamos ter uma vida onde que nós vamos ter a vitória, nós precisamos sim memorizar as Escrituras e nós precisamos pedir ao Espírito Santo, pedindo a Deus que Ele possa nos ajudar a entender, a aprender das Escrituras. Nós temos o privilégio de poder pedir para o autor das Escrituras para nos ajudar a entender o que nós precisamos. Nós temos o privilégio para Jesus, para Deus, comunicar diretamente conosco através de quando nós estamos estudando a palavra de Deus. Então, o próximo versículo que nós encontramos aqui, nós vemos, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Continuando no versículo 13, nós vemos, como os meus lábios declarei todos os seus juízos da tua boca. Nós vemos aqui que o salmista está falando que ele declara, que ele fala, que ele comunica sobre tudo que ele tem aprendido. Ele fala sobre as Escrituras. Ele fala sobre tudo que ele tem aprendido das Escrituras para as outras pessoas. Ele não somente estuda as Escrituras e para. Ele não somente estuda a Escritura e não encontra a revelância para as suas próprias vidas. Ele não somente estuda, mas ele comunica. Ele fala, ele ensina para as outras pessoas o que é que Deus tem dado para ele. Então, sim, nós devemos ir às Escrituras. Nós devemos pedir que Deus nos ajude a aprender das Escrituras para que Ele, pessoalmente, possa nos ensinar. E quando Ele nos ensina, nós devemos levar adiante, nós devemos ensinar para as outras pessoas. Uma da melhor ferramenta que nós temos para aprender e aplicar as coisas na nossa vida é pegando o que nós temos e ensinando para outras pessoas. Nós devemos estar levando o Evangelho para as outras pessoas. Deus tem nos dado o privilégio de poder evangelizar para as outras pessoas. Quando foi a última vez que você mostrou alguma coisa das Escrituras para alguém?
Quando foi a última vez que você ensinou algo de Cristo para um amigo seu? Nós podemos e devemos continuar indo adiante, sim, no nosso crescimento de conhecimento das Escrituras, sim, mas muito mais do que isso, nós precisamos ir e ensinar as outras pessoas. Então, se nós vamos viver uma vida pura perante o nosso Deus, se nessa sociedade nós vamos continuar uma vida pura, nós vamos ter que sim ser determinados para fazer isso. Nós vamos ter que ter uma vida determinada e dedicada para estudar as Escrituras. Sim, pedindo que Deus nos guie, memorizando as Escrituras e também ensinando ela para outras pessoas. Aqui no versículo 14, ela continua a fórmula que nós estamos olhando e nós vemos: folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. O salmista aqui está falando que ele tinha folga, ele podia relaxar, ele tinha confiança, ele confiava em Deus, tanto do que nas riquezas aqui. Nós devemos confiar em nosso Deus, nós devemos chegar ao ponto onde nós podemos confiar em Deus mais do que as finanças das nossas vidas, mais do que nós ganhamos financeiramente no nosso emprego. Nós podemos ter uma confiança no nosso Deus, porque o nosso Deus é muito mais capaz do que o nosso dinheiro. O nosso Deus tem tudo o que nós necessitamos. O nosso Deus é dono de tudo. Ele tem todo o poder, ele tem toda a ciência, todo o conhecimento, ele é onipotente e nós podemos confiar nele. O salmista está dizendo exatamente isso. Ele pode confiar em Deus. Ele confia em Deus mais do que nas riquezas desse mundo, mais do que o mundo tem a oferecer, mais do que o dinheiro pode lhe dar. Ele pode confiar em seu Deus. Nós precisamos chegar ao ponto onde nós confiamos no nosso Deus, onde nós confiamos que Ele vai providenciar o que nós necessitamos. Aqui fala sobre dinheiro, fala sobre as riquezas, mas nós também podemos confiar que Ele vai nos dar uma forma de escapar. A Bíblia nos ensina que a tentação, sim, ela vem, mas Deus sempre tem uma porta ali, onde nós podemos escapar daquela tentação, onde nós não precisamos cair naquela tentação. Sim, nesse mundo nós vamos ser tentados. Sim, nesse mundo a impureza vai sempre estar ao nosso redor. Sim, nesse mundo nós vamos ser tentados por Satanás e pelo mundo e pelos nossos amigos, muitas vezes, para fazer o mal, para cair na tentação, para ser impuros. Mas nós podemos confiar que o nosso Deus vai providenciar uma forma para nós escaparmos. Sim, vamos ter que ter a dedicação para entrar naquela porta, para sair daquela tentação, para não cair na impureza que o mundo tem a nos oferecer. Mas nós podemos ter confiança em nosso Deus, não preocupando com as consequências. Sim, se o mundo, o trabalho quer que nós fazemos coisas erradas, quer que nós sejamos impuros ou sejamos desonestos, nós precisamos confiar que o nosso Deus pode providenciar a nossa necessidade e manter a honestidade no emprego, manter a pureza no emprego, manter a espiritualidade que nós devemos ter e confiar que o resultado não importa. Se nós perdemos o emprego por causa da nossa honestidade, não importa, porque o nosso Deus está em controle. O nosso Deus tem tudo que nós necessitamos e Ele pode providenciar para as nossas vidas. Se nós vamos viver uma vida pura, precisamos entender que o mundo não tem mais poder que o nosso Deus. O Satanás não tem mais influência que o nosso Deus. O nosso Deus é todo-poderoso. Na passagem aqui, nós vemos, ele folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Nós também precisamos chegar ao ponto onde nós relaxamos, onde nós gostamos, onde nós adoramos o nosso tempo nas Escrituras. Nós devemos ter, sim, o tempo diário, mas infelizmente tantos crentes, eles chegam às Escrituras, eles começam a ler a palavra de Deus, mas eles não desfrutam da leitura. Eles não chegam ao ponto onde eles gostam de ler a Bíblia. Nós devemos desfrutar, nós devemos gostar, nós devemos gozar nela. Nós devemos relaxar e poder descansar no que nós aprendemos, no que nós estudamos. E no nosso tempo com Cristo, no nosso tempo com as Escrituras, nós devemos poder desfrutar dela para que ela nos relaxe, para que ela seja o conforto que ela tanto quer ser para as nossas vidas.
quando nós temos as dificuldades, quando nós temos os pesos na nossa vida, sim, corramos para a palavra de Deus e possamos relaxar nela, que nós possamos gozar nela, que ela possa nos confortar, que ela possa ser a forma que nós chegamos ao conhecimento maior do nosso Deus. Então aqui, folguemos, confiamos, relaxamos nos caminhos dos seus testemunhos, porque elas são o que nós necessitamos para as nossas vidas, e não as finanças do mundo, não as riquezas do mundo. No próximo versículo nós vemos: meditarei nos seus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Nós devemos não somente memorizar a palavra de Deus, não somente ter a palavra de Deus memorizada nos nossos corações, nós devemos meditar nela. Infelizmente, muitos de nós, como crianças, nós aprendemos certos versículos, nós todos até brincamos, né, conhecemos o versículo Jesus chorou, então memorizamos alguma coisa. Mas sim, tem certos versículos, tantos versículos, né? João 3,16, a maior parte de muitas pessoas conhecem, tem ela memorizada e colocada no seu coração. E tem certos versículos que nós temos memorizado no passado, mas infelizmente temos parado desse processo, dessa continuidade de memorizar mais e mais. E, mais do que isso, nós temos que ter um processo onde que nós paramos, não só tendo ela guardada e escondida no coração, mas onde nós pegamos aquilo e nós pensamos nela, nós meditamos nela. Nós ficamos com aquelas verdades nos nossos pensamentos. Quando nós lemos a palavra de Deus na parte da manhã, vamos dizer, nós devemos pegar uns princípios dela. E através do dia nós devemos estar pensando de como nós podemos colocar aquilo em prática, de como aquilo aplica para as minhas vidas. E através do dia inteiro, pegando uma porção, pegando uma coisa das Escrituras que nós aprendemos aquele dia, para que nós possamos ir adiante, para que nós possamos investir tempo meditando nela. Sim, memorizando, escondendo no coração. Mas além disto, nós precisamos estar meditando nela, pensando de como cada parte dela aplica, de como essa parte, esse princípio, essa filosofia bíblica, de como eu posso colocar ela na minha vida, como é que eu posso colocar ela em prática. Tantas vezes, quando nós lemos o Salmo, nós somos confortados. E tantas vezes nós podemos ler sobre o amor de Deus. E quando nós lemos sobre o amor de Deus, nós podemos e devemos meditar e continuar a pensar, lembrando do passado, de como Deus tem nos mostrado o seu amor. Pensando no futuro, de como talvez Ele vai nos mostrar o amor novamente. Pensando e meditando de como Ele é maravilhoso, Ele é um Deus de amor. E pensando naqueles atributos que nós acabamos de ler sobre Ele. Talvez nós lemos uma passagem onde nós aprendemos um novo princípio, uma nova coisa que nós devemos fazer na nossa vida cristã. Então nós devemos pegar essa passagem e começar a pensar de como nós podemos colocar esse princípio em prática no nosso dia a dia. Não em só uma área necessariamente, mas talvez uma área aqui, outra área ali. E como aquele princípio não afeta somente aquela passagem, somente naquele lugar onde que nós vemos na passagem, mas como ela pode afetar em tantas outras áreas da nossa vida. Então, nós vemos aqui a importância da meditação. Aqui em capítulo 119, versículo 15, meditai nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Sim, nós devemos não deixar que Deus seja uma coisa que nós deixamos de lado, uma coisa que nós não temos respeito, uma coisa que nós não importa nas nossas vidas. Mas nós temos um respeito pelas coisas de Deus, pela fidelidade aos cultos, pela fidelidade à leitura e à oração. Nós vemos aqui também em versículo 16: recreio-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Então aqui nós continuamos e nós vemos que ele medita na palavra de Deus, ele medita nos princípios, ele medita no que Deus tem a dizer a ele. No versículo 15, mas no versículo 16, ele gosta de ler, ele gosta de pensar, ele tem um amor pela palavra de Deus. Nós devemos chegar ao ponto que nós temos um amor pela palavra de Deus, nós ficamos nas Escrituras. Tantas pessoas, eles leem um pouquinho,
Eles leem um versículo aqui, eles leem um versículo ali. Não tem um amor pelas Escrituras. Eles memorizam talvez um versículo aqui, um versículo ali, porque eles sabem uma coisa que eles devem fazer, mas eles não têm um andar onde que eles estão diariamente, onde que estão investindo muito tempo com as Escrituras. Infelizmente, a maior parte do crente, eles pegam a Bíblia e menos do que 5 minutos é investido nas Escrituras. Se isso, nós devemos chegar ao ponto onde nós gostamos de investir o nosso tempo nas Escrituras. Quando nós entramos na Palavra de Deus e nós lemos ela, nós temos um amor pelo que nós estamos aprendendo. Nós temos um amor pelas coisas que estão escritas ali. Um amor maior para o nosso Deus por causa do que está escrito na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é algo que Deus tem nos dado para que nós possamos ter uma vida agradável a Ele. Mas não somente uma vida agradável a Ele, Ele nos deu as Escrituras para que nós possamos ter uma vida abundante para nós mesmos. Ele quer que nós tenhamos uma vida aqui na terra, uma vida cheia de gozo, uma vida cheia de paz, uma vida cheia de amor e as coisas que nós queremos da vida. Mas para isso, as fórmulas estão escritas nas palavras de Deus. E neste capítulo, desse salmo que nós vemos, 119, aqui nesses 8 versículos, nós vemos uma fórmula que nós podemos seguir para que nós podemos aplicar, ou para que nós podemos viver aqui nessa terra uma vida pura, uma vida agradável ao nosso Deus. Não vai ser uma coisa fácil. Não vai ser uma coisa que vai ocorrer por acaso. Não, nós vamos ter que ser determinados. Nós vamos ter que continuar indo para as Escrituras. Sim, pedindo que Deus nos ajude no nosso entender, no nosso aprendizado da Palavra de Deus. Pois, se nós tentamos a interpretação própria, nós vamos pegar uma filosofia humana, uma filosofia errada. Então, sim, nós precisamos continuar indo para a Palavra de Deus, memorizando ela, para que nós possamos ter a vitória sobre o pecado, para que nós possamos ter a vitória sobre a tentação. Indo para o nosso Deus, pedindo para o Espírito Santo nos guiar, nos mostrando como é que nós podemos entender ou como é que nós podemos aplicar aquilo para as nossas vidas. Continuando na meditação da Palavra de Deus. Sim, tendo um respeito pelas coisas de Deus, tendo um respeito pela obra de Deus nas nossas vidas e na vida das pessoas ao nosso redor. E continuando investindo tempo nas Escrituras. Aqui na Palavra de Deus nós vemos então, em versículo 15 novamente, meditarei. No versículo 16, recrear-me-ei nos teus estatutos. Recrear-me-ei nos teus estatutos. Não me esqueci da tua palavra. Se nós vamos manter uma vida pura, uma vida agradável ao nosso Deus, ela vai ser porque nós mantemos as nossas vidas baseadas no que as Escrituras nos ensinam e não nas nossas próprias filosofias. Não no que os nossos amigos querem que nós fazemos, mas o que as Escrituras nos ensinam a fazer. Não o que nós pessoalmente queremos fazer, mas o que a Palavra de Deus tem nos ensinado para fazer. Se nós vamos viver uma vida pura, se nós vamos purificar o nosso caminho, ela vai ter que ser de propósito, ela vai ter que ser determinada e nós vamos ter que investir tempo memorizando, meditando, aprendendo e gozando no que a Palavra de Deus tem para nos ensinar. As Escrituras, a Palavra de Deus foi nos dada para que nós possamos aprender dela, para que nós possamos colocar ela em prática. Nós vemos em Tiago que se nós só ouvimos, mas não colocamos em prática, que não é de bom proveito para as nossas vidas. Muito obrigado por sua atenção. Eu espero que esteja sendo uma bênção. Deus abençoe.